A natureza humana é hipócrita. Nós não gostamos de ouvir a verdade. Um exemplo. Um pastor pregando a Bíblia. Toda a verdade da Bíblia. Quem vai assistir até o fim? Quem vai ser discípulo do pastor que fala exatamente a verdade da Bíblia? Porque uma pessoa que fala a verdade da Bíblia vai chicotear, vai agredir, vai falar o que não agrada aos homens. Quem vai continuar? Muita gente ou pouca gente? Então as igrejas que pregam a verdade vão ficar vazias ou vão ficar cheias? Quais são as igrejas que estão cheias, que estão lotadas? As igrejas que falam a verdade ou que pregam a mentira? O que enche hoje? A verdade ou a mentira? O que as pessoas querem ouvir? A mentira ou a verdade? Se você não quer ir para o trabalho, você liga para o teu chefe e fala: meu chefe, hoje eu não quero trabalhar, quero ficar em casa. Você me deixa? Você falaria isso? Ou você ia inventar que está com uma diarreia? Meu chefe, estou com uma diarreia. Não posso trabalhar hoje, tenho que ficar em casa. Qual que seu chefe quer ouvir? A primeira ou a segunda? A verdade ou a mentira? O que ele vai aceitar melhor? Seja verdadeiro. Qual é a igreja que enche? Aquela que promete mundos e fundos, porta escancarada, promete mundos e fundos, fala que você vai ficar rico, que Deus vai te dar um carro 0 km, que Deus vai te dar uma casa própria, Deus vai te dar um pedaço do céu e vai ser fácil, vai ser tranquilo, você não vai precisar fazer nada na sua vida. Aonde você prefere estar? Na igreja que te dá cafezinho, te dá bolinho, fala que você vai ter a vida eterna e vai ser moleza e não vai precisar fazer nada, e você vai pagar seu dízimo, vai dar a sua oferta e vai comprar um pedaço do céu, né? Vai pegar uma rosa, vai se ajoelhar a ela e isso vai te dar saúde. Qual é o presidente que vai ser eleito agora em 2018? O presidente que disser o quê? Quais são os nossos males? Os bandidos estão aí, nós estamos presos em nossas casas. A economia está sofrendo, até porque roubo de carga, empresas estão saindo de um estado, indo para o outro estado por causa de roubo de carga. Então qual é a situação que está nos afligindo mais? A segurança pública. Então o candidato que atingir, que prometer acabar com a nossa insegurança pública, que acabar com a violência, que botar o bandido no lugar dele, esse vai ganhar. Não é fácil deduzir? Mas o que nós queríamos ouvir? Nós queríamos ouvir: ó meu eleitor, eu vou acabar com os problemas do Brasil, sou o salvador da pátria, eu vou acabar com toda essa miséria, essa situação de violência, vou estabelecer a ordem e progresso nesse país, vou dar educação para todos. Nós queremos ouvir isso ou queremos ouvir o candidato falar: olha meu amigo, do jeito que está difícil, vai ser difícil a gente conseguir fazer o que a gente quer, vai ser muito difícil, eu vou enfrentar uma situação terrível, ameaça de morte, eu vou enfrentar a máfia, eu vou parecer, sabe? Eu vou ser tipo Jesus Cristo, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu preciso do apoio de vocês. Vamos lá, todos juntos, lutar pelos nossos valores, os nossos ideais. Você vai dar valor a quem? A quem fala a verdade,
ou quem falar mentira. Olha para mim. O que nós estamos vivendo hoje é o caos. Conseguiram dar liberdade sexual aos jovens. Muita bebida para o jovem. Faça muito sexo para os jovens. Baile funk, todo mundo ficando grávida. Todas as mulheres, meninas, garotinhas de 15 anos sendo mães e fazendo aborto, né? Qual é a proposta? Vamos discutir política, futilidade, muito carnaval, muito samba, muito futebol, não é isso? Qual é a outra proposta? Nós somos a democracia somos nós. Nós fazemos exposições com Jesus Cristo fazendo besteira, não sei aonde, fazendo blasfêmias, nós somos democráticos. Olha aqui, ó. Nós fazemos liberdade, nós promovemos liberdade de expressão. Essa é a nossa democracia. O que acontece também? Vamos acabar com a família. Família para quê? Para continuar o patrimônio, para perpetuar o patrimônio na mão dos mesmos donos do capital? Não, vamos acabar com essa família. Essa família vai perpetuar o patrimônio, o dinheiro vai continuar na mão dos mesmos burgueses. Não, o empresário sobrevive explorando o empregado. O proletariado está sendo explorado. O proletariado tem que brigar com o empresário. Não, a empresa não é sócia. Sem a empresa, o empregado pode se sustentar. E a empresa sem o empregado também. Luta entre classes. Os dois estão se engalfinhando. Por isso que nós estamos vivendo nesse caos. Que as pessoas querem ouvir o que querem. Elas não querem ouvir a verdade. Meu nome é Paulo Viana. Eu sou analista de sistemas, trabalho há mais de 30 anos com informática. E a minha proposta não é fazer vídeo para você ficar rico. Não é. Veja esse vídeo e você vai ficar milionário. Por isso que talvez você não tenha feito seus comentários e não haja muita inscrição no canal. Porque você, quando vê um vídeo sério, esse vídeo é chato. Não quero ver esse vídeo. Você quer ver o vídeo falando dos artistas, falando só de futilidade. É a proposta que está por aí. É a proposta aqui. É gostar de Pablo Vittar. Se você falar que você não gosta de Pablo Vittar, você é homofóbico. Não é verdade? Estamos numa hipocrisia, amigos. Eu fiz um curso de introdução ao processamento de dados. São 11 vídeos que eu ensino as informações, os princípios e valores iniciais da informática. Os vocábulos básicos para quem é leigo, para quem não sabe nada. Hoje nós estamos no 11º vídeo e último capítulo de análise de sistema de desenvolvimento. O melhor de todos. Por quê? Neste eu vou apresentar para vocês o pulo do gato, as dicas para você transformar a sua aplicação, para você fazer da sua aplicação uma aplicação com mais qualidade e com mais competitividade. Aquele que vai se destacar, aquele que vai ser o garota dos olhos dos usuários, aquele que os usuários vão procurar, aqueles que eles buscam. Quais são as partes mais importantes da tua aplicação que dão mais facilidade de uso para o usuário, que dão mais qualidade na tua aplicação, que fazem mais diferença, que se tornam um diferencial do teu sistema, tá? Então, se você queria assistir esse vídeo, não só para ter uma noção de como funciona o processo de análise, nesse você vai aprender a melhorar a sua aplicação, a transformá-la numa aplicação competitiva no mercado. Porque eu vou te dar inúmeras dicas para isso. Até o próximo bloco.
Bem, muita gente antigamente fazia sistema, fazia programas de computador e quando era para imprimir alguma coisa ou quando era para fazer um processo lento em que o usuário ia esperar, ele não se preocupava, o desenvolvedor não se preocupava com a expectativa que o usuário tinha de quando ia terminar, de quando a sua aplicação ia finalizar o procedimento, o processo, não dava nenhum sinal de vida, nem sabia que se a aplicação estava congelada ou não, que aparecia um aguarde e ponto. Não tinha nenhuma noção, o usuário não tinha nenhuma noção de em que ponto daquele processo o programa já estava imprimindo ou processando e qual era a estimativa de tempo que ele tem para ele poder saber programar a vida dele, se ele pode ir ali, se voltar, quando vai terminar esse processo, se vai demorar muito, né? Então a primeira dica que hoje estou dando é que você na sua aplicação, em qualquer módulo da tua aplicação que leve um tempo para acontecer, que você sabe que vai levar um tempo, você desenvolver uma tela, uma parte da tela ou uma régua percentual que mostre primeiro que a tua aplicação não está parada, não está congelada. Ela pode estar ali naquela tela e pode estar travado, pode estar congelado, não está rodando nada. Mas se você fizer uma barrinha ficar rolando, um pontinho ficar girando na tela, ou alguma coisa que avise que aquela aplicação não está congelada, já é muito bom. Porque você vendo uma coisa sendo executada ao mesmo tempo que está processando, você está vendo que a aplicação não está congelada, ela está processando, está pensando. Você botar alguma coisa piscando, ou alguma coisa girando, alguma coisa se mexendo na tela, mostrando que a aplicação não está congelada, já é bom. Mas o ideal mesmo é que você faça um objeto, crie um objeto que você vai passar para ele uma variável, para esse objeto uma variável que tem a quantidade de itens que vão ser processados, né, o tamanho do seu processamento. Você vai dizer em outra variável o ponto em que você está processando, o ponto relativo àquele tamanho, aquela quantidade, e o método vai calcular para você automaticamente quantos por cento da tarefa foi executado, né? Uma outra variável vai se incumbir de armazenar o tempo que já está sendo processado e que sobre a quantidade você vai obter a quantidade que ainda falta e o tempo que está estimado faltar para terminar o processamento. Então você deve colocar esses valores na tela para o usuário ficar ciente, olha, já tem 34% da tarefa sendo executada, são tantos registros de tantos que vão ser processados, entendeu? Portanto, faltam estimados tantos minutos, tantas horas, tantos minutos e tantos segundos para terminar. E mais alguma coisa que gira na tela para a pessoa saber que a régua não está parada, né? E a régua vai continuando a ser demonstrada na tela. Isso é a primeira dica que eu estou dando. A primeira. A segunda grande dica que eu dou é o analista ele estudar uma integração com outras aplicações, com arquivos de dados de outras aplicações. Por exemplo, estudar o arquivo do Word, um docx da vida, um doc, a formatação do doc, ou uma biblioteca que consiga fazer a abertura de um arquivo doc, né? Promover a integração entre a tua aplicação e arquivos de terceiros, de outras aplicações, como por exemplo o arquivo doc do Word, o
PDF, o Adobe PDF, gerar um PDF, né? Gerar um arquivo PDF, transformar um relatório, uma listagem, num arquivo PDF, num DocX, entendeu? Ler um arquivo DocX, alterar informações dele, substituir por informações do teu banco de dados, tá? Ou seja, se integrar arquivos Doc, XLS, PDF, Access, né? Os arquivos do Access, e outros utilitários, outros aplicativos, você tem integração com eles, é a segunda grande dica que eu dou aqui, entendeu? Até porque você vai poder imprimir coisas do teu banco de dados nesses arquivos, você vai poder imprimir direto em gráfico, né? Você também pode permitir a tua aplicação editar imagens JPEG, né? Então, tem a integração com outros tipos de arquivo de dados, tá? Então, tudo isso inclui Word, Excel, Access, PDF, JPEG, né? Até vídeo de repente, entendeu? Se você quiser, você encontra a biblioteca de terceiros, estuda a formatação desses arquivos e permite a eles, a tua aplicação, uma integração com arquivos de terceiros, entendeu? Isso permite você exportar dados com facilidade, botar no pendrive, botar numa rede, botar numa pasta compartilhada, gravar direto nessa pasta, entendeu? Fazer uma inúmera possibilidade, aumentar até a possibilidade de você importar dados desses aplicativos, importar dados do Excel, importar dados do Word. Isso não é impossível, entendeu? Isso vai melhorar a competitividade da tua aplicação e a qualidade do mesmo. Até quando você for imprimir um relatório, você pode imprimir exportando para diversos tipos de documento. A terceira grande dica, né? A terceira dica é você não imprimir diretamente um relatório ou uma listagem ou qualquer coisa direto na impressora. É você desenvolver um preview, né? Ou seja, além de você estar seguindo a primeira dica, que é fazer uma barra de percentual, uma régua de percentual, colocar ali o percentual já processado, a quantidade de tempo e a quantidade que falta a processar, estimada, né? É você fazer um preview, você elaborar uma janela de visualização, onde você vai ver as páginas, página por página ou multipágina, configurável conforme o usuário quiser. Você vai ver lá um preview da impressão antes de você jogar para a impressora. Para isso, esse relatório, essa listagem, isso que você está destinando para ou exportação ou para impressão, já ficaria em formato de arquivo. Poderia ser até uma impressão direto, como na segunda dica, uma interface com Word, com Excel, com o PDF, né? Você já abriria o Adobe PDF, o Adobe Reader, o Adobe Acrobat Reader, e já teria lá, já direto a impressão, seria a responsabilidade dele. Então, se você seguir a terceira dica, que é imprimir em arquivo, antes de você imprimir na impressora, você já pode mandar para o aplicativo que você tiver integração, como na segunda dica. Você já manda para esse aplicativo, e é nesse aplicativo que o usuário vai imprimir o documento, entendeu? Uma boa dica é o PDF, outra dica é o Word, outra dica é o Excel, né? Você pode, com essa integração, já deixar o arquivo já no formato necessário e já chamar o aplicativo que vai ler esse formato e vai ser o responsável pela impressão. Ou então você vai ter um preview seu usando esse formato, ou num formato mesmo de arquivo texto. Você imprimiu em arquivo texto,
e fez um preview na tela antes de imprimir na impressora. Por quê? Dessa forma, você também pode fazer um centralizador, um gerenciador de impressão, em que você vai ter a possibilidade da escolha do usuário, se ele quer para um aplicativo 1, aplicativo 2, PDF, Doc, Excel, Access, para onde ele quiser mandar aquela informação. Você já prepara a informação com aquela integração, você já prepara naquele documento, naquele formato, e depois ele decide o que ele vai fazer com isso. Entendeu? Porque você já centraliza tudo num spool, né? Num gerenciador de spool, certo? Ou então você já coloca naquele formato e manda o utilitário seu, chama o utilitário na memória e invoca aquele arquivo naquele formato, e o usuário que vai escolher o que ele vai fazer com aquela informação, se ele vai imprimir ou se vai botar no pendrive, no CD, tá ok? Isso é uma terceira grande dica. Eu vejo muitos sistemas, muitos programas de computador que querem dar segurança mantendo um banco de dados, uma tabela de usuário em que se pede usuário e senha. Bom, não é uma coisa mandatória, mas eu, por exemplo, eu prefiro pedir só a senha, porque só através da senha, que já tem um nível de segurança X, eu já sei quem é o usuário, porque não se deve permitir que dois usuários usem a mesma senha. Então aquela senha já vai identificar o usuário. Então eu não peço usuário e senha, eu peço só a senha. E a senha já vai ser o suficiente para identificar o usuário. Eu já faço isso nas minhas aplicações e recomendo que se faça genericamente isso. Porque pedir usuário e senha é uma redundância. Uma redundância, às vezes, desnecessária. Tá? E outra coisa, ao fazer uma função de senha, use a ideia de chave privada e chave pública. Né? Digamos assim, você tem que ter na senha um somatório. A senha tem que ser um somatório entre a senha que está no usuário e a senha que está na aplicação. A soma delas faz a senha. Isso faz com que seja impossível para um hacker interceptar essa senha e descobrir a senha com facilidade, porque é uma senha composta. Uma parte está no aplicativo e a outra está no usuário. A soma delas é que faz a senha final. Tá certo? Outra dica que eu dou é que esse aplicativo ele tem que ter nessa senha um controle de tempo para você fazer uma versão trial, que aquela senha só vai ter valor, só vai ser validada por uma quantidade X de dias. E você tem que ter uma senha que não pode ser a mesma, tem que sempre variar para ser uma senha que só você vai calcular e vai saber dar ao usuário, que vai ser a senha daquele dia, daquela hora, daquele momento, para renovar aquela senha que perdeu a validade. Vocês entenderam? Então você pode ter uma senha que ela tem uma validade X de dias para você fazer uma versão trial. Certo? Passou daquela quantidade de dias, você vai pedir uma senha de renovação. E essa senha de renovação, você, como desenvolvedor, tem a fórmula para calcular ela, que ela é única, ela não se repete. Ela tem que ser uma senha calculável, em que você possa usar o cálculo a partir daquele dia que você está. Entendeu? Para que você permita dar ao usuário aquela senha e ele renove a senha dele. Esse é um método que eu utilizo.
É uma recomendação, certo? Bom, a quinta grande dica é um requisito para a sexta dica, tá? A quinta dica é que você, na sua aplicação, você tenha um editor de arquivo de configuração, tipo assim, .ini, né? Ou um arquivo de configuração que abra diretamente o registro do Windows, tá? Mas eu, nas minhas aplicações, eu uso o arquivo .ini. Para vocês conhecerem o arquivo .ini, o arquivo .ini ela se constitui, né? Por exemplo, assim, arquivo .ini. Ali dentro, ele vai ter assim, uma configuração. Aí você bota assim, parágrafo tela. Tá? Entre colchetes é um parágrafo. Dentro desse parágrafo você põe os valores. Aí você bota assim, alta resolução. Igual a sim ou não. Você bota assim, tela. O que vai aparecer na tela no início? Autor. Igual a PC Viana. Então você abrindo o arquivo ini, você vai ter uma configuração, os parâmetros da tua aplicação. Muita gente, muitos programadores, muitos analistas já conhecem como são os arquivos .ini. Isso é comum, é normal as pessoas conhecerem já esse tipo de arquivo, de tanto que usam Windows, fuxicam e sabem que esse arquivo existe e que mantém configurações de aplicações, como estou mostrando aqui. Então, se você já tem um editor, se você não tem um editor de arquivo ini, faça um editor de arquivo ini em que o próprio usuário vai poder fazer a sua configuração, a sua parametrização dos parâmetros da aplicação de acordo com esses arquivos ini. Dessa forma, você pode fazer, né? Isso aqui está relacionado a uma sexta dica que eu ainda vou dar, que eu vou mostrar como fazer, através desse método, uma outra dica. Só que, por agora, eu só quero que você desenvolva na sua aplicação um editor, um programa que vai permitir ao usuário abrir esse arquivo ini e de forma fácil, sem fazer bagunça no arquivo, sem editar diretamente ele, porque ele é um arquivo estável. Você edita num bloco de notas da vida, entendeu? No Notepad. Você também pode editar o registro do Windows, entendeu? Isso não é impossível para um usuário, ainda mais um usuário avançado. Então, você pode fazer isso de forma até criptografada, de forma que a pessoa abra por fora num bloco de notas e não entenda nada. Então você criptografa tudo e só o seu editor é capaz de descriptografar e abrir na tela para você configurar alguma coisa. Mas você tem que fazer um editor, mesmo que criptografando os dados que estão ali, botando tudo criptografado para você descriptografar em tempo real. Mas você deve manter uma configuração, os parâmetros em alguma tabela, ou arquivo ini, ou registro do Windows, para parametrizar a tua aplicação, para a tua aplicação ser personalizada de acordo com o usuário X, o usuário Paulo, o usuário João, para a sua configuração ser personalizada em relação ao geral, a todos os usuários, uma configuração global. Você tem que manter arquivos de configuração e manter uma edição dessa configuração, entendeu? Permita editar essa configuração, parametrizar a aplicação, deixar a sua aplicação personalizada e parametrizável. A sexta grande dica é uma dica maravilhosa, talvez uma das melhores dicas que eu venha a dar. É você manter uma configuração, por exemplo, dentro do parágrafo tela, né? Qual é a linguagem? Linguagem.
Aí você bota aqui BR, linguagem Brasil, ou melhor, BR, né? Ou então PT, BRPT. Uma linguagem BRPT significa que tudo vai aparecer na tela em português. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque você, através da quinta dica, você vai permitir editar essa configuração e alterá-la, a linguagem de apresentação da sua aplicação para outra língua qualquer, japonês, inglês, alemão, russo, japonês, né? Qualquer língua, tá? E o pior ainda, você pode fazer com que a tua aplicação traduza automaticamente o que é apresentado na tela para a língua que você quiser, de uma maneira assim revolucionária, muito fácil, realmente facílima, não tem dificuldade. Eu vou ensinar você agora, tá? É muito simples e muito tranquilo. Se você tiver um editor de arquivo INI, por exemplo, um editor do seu arquivo de configuração, você pode manter uma configuração para cada língua que você quiser manter na sua aplicação. Você pode ter uma configuração para português, que é o padrão. Você pode ter uma configuração para inglês, uma configuração para russo, uma configuração... E essa configuração, ela pode ser alimentada de acordo com a apresentação do sistema. À medida que você for entrando na tela, essa configuração vai sendo gravada e alimentada. Eu vou explicar como agora, tá certo? Você já tem uma aplicação toda parametrizada, como na quinta dica. Você já parametrizou, já tem um editor de arquivo INI, ou de registro do Windows, seja lá como você configurou, aonde você põe, que tabela você põe as configurações, as parametrizações. Você ali nas parametrizações já definiu o que faz com que a notinha do garçom saia com os valores ou não, se a nota da cozinha tem que sair os valores, as personalizações da aplicação, seja em relação ao usuário que está usando, seja em relação à aplicação inteira, né? Seja em relação ao processo que está rodando, o que faz, o que não faz, os detalhes, as personalizações específicas estão numa configuração X. E a linguagem em que vai ser apresentado, se português, se russo, se alemão, vai estar especificada num arquivo de parâmetro, no INI da vida. Isso a gente já definiu. Falta a gente, falta eu te explicar aqui como você vai correr atrás de onde, em que parte da tua linguagem de programação, do teu fonte, você vai ter que alterar alguma coisa para fazer com que essa tradução seja feita em todas as partes da tua aplicação que lida com tela, com apresentação de tela, com apresentação de browser, com apresentação de menu, qualquer parte da tua aplicação que imprima algo na tela. Bom, é simples. Para mim, talvez para você pareça mas não é não. Você procura em que parte há um pré-processamento da tua linguagem que é onde converte os comandos de alto nível, as funções de alto nível em funções de baixo nível, onde está ali especificando os translates que traduzem os comandos e funções de alto nível para os de baixo nível, onde tudo que é apresentado na tela deve estar em algum std.ch da vida, em algum standard.io.h da vida, em algum IO, em algum .ch ou .h está essa tradução. É só você mexer nesse arquivo INI, ou nesse arquivo .ch, ou nesse arquivo .h, nesse pré-processamento e alterar os translates. O que você vai fazer dentro do translate? Você vai, toda vez que você apresenta uma coisa na tela, ao invés de você deixar ela apresentar diretamente, chamar ali uma função UDF da tua aplicação que vai realizar essa tradução. Entendeu? Você vai dar como entrada o que for apresentado na tela.
o argumento de entrada da função vai ser exatamente aquilo que está dando entrada na tela, que está mandando ir para a tela. Mas você, antes de mandar aquilo diretamente para a tela, você vai mandar aquilo para uma função sua. Vai dar como argumento de entrada o que é posto na tela. Nessa sua função, nessa sua UDF, você vai verificar dentro do teu russo.ini, do teu brpt.ini, do teu italiano.ini, ou seja lá qual que está configurada aquela linguagem, se aquela expressão já existe naquela linguagem, você grava no ini, no respectivo ini, você acrescenta essa informação num parágrafo lá de tradução. Entendeu? Se você não tem tradução para aquela expressão, você simplesmente cadastra ela numa chave do teu ini, certo? Na tua configuração, você vai poder editar esse ini, esse russo.ini, esse italiano.ini, e alterar. O que aparece na tela era ok, você altera para tudo bem, continua, prossegue naquela linguagem que está respectivo ini. Não? Dessa forma, você alimenta um arquivo de tradução, edita essa tradução e permite ao usuário fazer essa tradução. Se está configurado para aquela linguagem, você está configurando aquela linguagem. Se ele não achou a chave, ele grava, inicializa aquela chave com nada, ou seja, continua não traduzindo. Se a pessoa já traduziu, se o usuário já traduziu, já foi feita aquela tradução já está no arquivo ini. Então, quando no pré-processamento for resolvido, a função de baixo nível da linguagem vai estar invocando a sua função, e a sua função vai estar abrindo o respectivo ini que está configurado e vai estar vendo se o objeto que está sendo exposto na tela já está configurado para traduzir ou não. Se tiver, já vai traduzir, ao invés dos botões na linguagem portuguesa que estão ali, vão ser apresentados em russo e italiano, porque você alimentou, através desse editor de ini, você fez a tradução. Você pegou o botão OK, passa a ser prosseguir, traduziu para português. Você bota o botão incluir, passa a ser insert, em inglês, ou então add on, add, né? O botão alterar, você bota em inglês para modify, né? E assim, tudo que vai ser apresentado na tela, ele vai invocar a tua função. Ao invés de apresentar aquilo na tela, ele vai invocar a tua função. E você ainda pode configurar para ter a tradução ou não. Ou seja, se não tiver a tradução, você nem se preocupa em buscar nada. Você simplesmente mantém a tua função de baixo nível fazendo o que ela já fazia, sem perder tempo chamando nada. Entendeu? Você pode fazer isso. Isso vai deixar a tua aplicação um pouquinho mais lenta, mas vai permitir uma tradução de tudo que é apresentado na tela para a linguagem que você quer, sem você ter muito trabalho. Você pode deixar até a tradução a cargo do usuário. O próprio usuário pode fazer a tradução, ele vai traduzindo. Ele viu na tela aquele botão na linguagem errada, ele vai lá no tradutor e altera para a linguagem que está lá configurada a informação que ele quer para aquele botão, para aquela coisa que aparece na tela, entendeu? Ele mesmo realiza a tradução, e quando ele tiver traduzido tudo, ponto final. Porque a sua função vai ver se já tem tradução, ele bota lá, não traduzindo. Se a pessoa alterou, modificou aquela chave, já vai estar lá do lado da tradução. Então, os comandos e funções de baixo nível que apresentam coisa na tela já vão estar invocando a tua função, e a tua função já está trazendo a tradução automaticamente. Uma sétima dica é o seguinte: se você trabalha com uma linguagem ou com um ambiente em que há muita perda de dados, os índices são perdidos,
De vez em quando, muitas vezes você tem que fazer a indexação, a reindexação dos índices. Acostume-se a fazer uma checagem sempre que você estiver acessando o banco de dados. Quando você encontrar um registro, verifica se é ele mesmo que você encontrou. Se não for ele, você invoca automaticamente a indexação e nunca mais você vai ter nunca mais você vai encontrar um momento em perda de índice, porque você buscou o registro e verificou se ele é ele mesmo. Entendeu? Você busca o registro e confere, busca o registro e confere. Se tiver errado, você já sabe que está errado, que tem algum erro naquele índice. Entendeu? Você já faz uma verificação. Entendeu? Isso é uma outra dica muito boa que evita muitos problemas, porque é muito comum você ter uma aplicação que perde índice, perde a referência aos dados. Em relação a essa 7ª dica, eu também poderia recomendar que a cada vez que você execute a aplicação, você conta, né? Você faz uma contagem. Na 10ª execução, ou na 5ª, ou a cada N execuções, você promove uma indexação automática para evitar, entendeu? Um problema com índices de dados, um índice de tabelas. Tá legal? Essa é uma dica forte, a da manutenção dos índices das tabelas, tá bom? Vamos para a 8ª dica agora. A 8ª dica do momento é a seguinte: se você puder fazer um módulo de cópia de segurança online, muito bem, tá? Você não precisa fazer um módulo de cópia de segurança online muito detalhista, muito a nível de registro, abrir base, fazer um checksum, registro, não. Você pode simplesmente ficar guardando o checksum dos arquivos, das tabelas. Você fez um checksum das tabelas, pode ser de todo o banco de dados, pode ser de todos os arquivos do teu todos os executáveis, todos os objetos dos seus executáveis, todos os arquivos que tem que estar na tua aplicação. Pode ser. Fazer um checksum de tudo e verificar se algum checksum foi alterado, pode fazer você recuperar a instalação daquele arquivo. Entendeu? Se a alteração foi em algum banco de dados, você simplesmente pega o banco de dados, pega aquela tabela e faz uma cópia dela inteira para outra pasta, de outro HD, por exemplo, ou de outras pastas para outros HDs, né? Pode ser vários. Você pode simplesmente fazer um checksum de tudo que está no teu sistema, todos os programas, todos os arquivos, tudo tem checksum. Se for um executável, se for um componente interno da tua aplicação que tiver sido alterado, você sabe que foi ou uma atualização sua. Se foi uma atualização sua, você já validou o checksum. Se não foi uma atualização sua, algum vírus, alguma coisa escreveu naquela tabela, naquele arquivo, naquele objeto. Então você sabe que ele foi violado por um vírus. Opa! Esse componente interno, esse arquivo executável, esse arquivo interno, que nunca é alterado pelo usuário, está alterado. Então foi um vírus. Então você pode restaurar essa tabela a partir de um objeto originário, um arquivo de instalação, por exemplo. Você pode trazer de volta e restaurar automaticamente. Porque toda vez que você atualizar essa tabela, você vai atualizar o checksum dele. Então você cria um checksum, que é um número que identifica aquele arquivo em relação ao formato dele, o tamanho, a data e a hora. Se alguma alteração do checksum, é porque ele foi alterado. Se ele for alterado, você pode restaurá-lo automaticamente, reinstalando ele. E se for em um arquivo de dados que o seu usuário que alterou, uma tabela de dados ou tabela de banco de dados que o usuário alterou, você tem como fazer uma réplica dele em outro lugar,
fazer uma réplica em outros lugares, em outras pastas de outros HDs configurados. Você pode configurar isso ou fazer o usuário configurar. Você, na quinta dica, você parametriza o teu sistema. Você permite a edição dos seus INIs, permite a edição dessa configuração. Então você configura lá que pastas você quer que faça a réplica dos dados. Identificou que é um arquivo de dados, uma tabela, um banco de dados que foi alterado, você vai copiar esse banco de dados para essas pastas que estão configuradas. Pronto. Você sabe que se você copiar da origem para um destino que não está sendo acessado, não tem problema. Ele vai conseguir, porque ele permite ler o arquivo e gravar em outro lugar. Sempre permitirá. Então você consegue fazer uma cópia de segurança online de qualquer coisa. A não ser que seja um arquivo interno da sua aplicação que está bloqueada por outro usuário sendo executado naquele momento. Aí você simplesmente desconecta todo mundo do sistema, todo mundo cai e você atualiza aquele objeto interno e habilita todo mundo novamente a entrar de novo. Faz uma instalação, promove uma instalação do sistema novo ou agenda essa instalação. Quando todo mundo sair, o último usuário vai fazer a instalação, a reinstalação da aplicação novamente. Entendeu? Você tem como fazer isso. A nona dica é que você faça o seu próprio instalador. Não precisa ser um instalador do próprio Windows Installer, não precisa ser um instalador próprio do Delphi, por exemplo. Faça o seu próprio instalador. Cria um programa de instalação. Você configura o arquivo de onde vem, para onde vai. E você faz uma régua percentual, conforme uma dica minha também. Faça uma régua percentual, que é a primeira dica, para o usuário saber quanto tempo vai levar ainda para terminar de instalar. E você pode fazer um checksum, né, do que você está instalando, dos arquivos que você está instalando, e verificar o que foi alterado, o que está certo, validar depois da instalação o que teria que estar lá instalado. Se houve alguma falha, você tem como restaurar, porque você faz uma cópia de segurança de tudo que você vai alterar antes, entendeu? Primeiro você faz uma cópia, se tiver algum problema você restaura essa cópia, e você tem como na dica que eu dei, na quinta dica, tem uma parametrização onde você diz que como sua aplicação tem um timer, verifica ali se está programado para desligar todo mundo do sistema. Fica só você alterando os arquivos, excluindo o que tiver que excluir, entendeu? Fazendo as operações de implantação, de instalação que tem que ser feitas com todo mundo offline, desligado da aplicação, ou seja, impedido de executar a aplicação ou estar com a aplicação aberta. Você tem que desligar os outros para poder fazer a instalação. Então você tem que ter essa parametrização também. Então cria um instalador próprio em que você tem essa possibilidade, faz cópia de segurança, restaura se necessário, deixa o arquivo de recuperação lá, a cópia de segurança, para que o usuário mesmo, não vou confiar nessa atualização, não, essa atualização aqui está com problema, isso aqui eu vou restaurar. Ele pode restaurar aquelas velhas bases antigas, os respectivos pontos de restauração. Cria uma coisa como o próprio Windows tem, ponto de restauração, né? Onde você pode restaurar pela data que você quer. Quero na versão tal, a data dessa atualização aqui. Restauro ela e acabou, porque ela está funcionando, entendeu? Você previne erros, previne problemas de uma atualização que não agradou o usuário, entendeu? E permite que ele continue usando a aplicação numa versão anterior, entendeu? Faz uma atualização, um instalador personalizado seu, e que tem esses recursos. Isso é interessante e é uma dica quente. A minha 10ª dica é básica, é uma dica básica.
nós criamos arquivos temporários sempre que a gente vai criar um índice de imediato para uso em uma listagem, só naquele relatório que aquela ordem é necessária. Então a gente cria aquele arquivo temporário, aquele índice temporário. Tudo que é temporário você deve armazenar numa tabela ou numa configuração no INI, né? Você grava ali nesse INI todos os arquivos temporários que você vai criando. Porque quando você tiver a função, né, a função que você usa para sair da aplicação, ali você põe uma função que verifica essa tabela, verifica esse arquivo INI e vai excluindo arquivo temporário por arquivo temporário, todos eles vão sendo excluídos. À medida que forem efetivamente excluídos, você vai... todo mundo que sai do sistema, algum deles vai conseguir excluir o arquivo temporário que estiver faltando excluir, né? Porque nem todos os arquivos que você consegue excluir, às vezes alguém está usando aquele arquivo, né? Digamos assim, o arquivo está preso, está sendo usado por alguém, né? Tá protegido, mas ele fica lá no arquivo temporário, enquanto não for excluído, ele não é apagado da lista. Então, alguém vai, quando sair do sistema, esse arquivo vai ser verificado, né? Enquanto ele existir, ele vai estar lá na configuração. Quando ele deixar de existir, ele vai sair da configuração, porque você vai programar isso, você vai programar dessa maneira, né? Então, quando você criar um arquivo temporário, grave um arquivo de configuração, um arquivo temporário que você criou. No fechamento do sistema, numa função de finalização, você ali consulta esse log e vai tentando excluir os arquivos e ao mesmo tempo, se excluiu, né? Se ele não está lá, você remove da configuração, né? Deixa lá só enquanto você não tiver conseguido excluir o arquivo, tá bom? É uma dica básica. Vamos para a 11ª agora. Minha 11ª dica é simples, tranquilo e também é básica. Hoje em dia o log de usuário é básico. Faça um log de usuário. Crie na sua aplicação pontos de referência onde você vai gravar o que o usuário estiver fazendo. Você faz um texto escrevendo o status, a situação que ele entrou no módulo tal, gravou o registro do fulano de tal, vai resumindo os principais elementos da operação, da transação que ele fez e põe no log. Se você puder, salva a tela também. Muitos sistemas, muitas linguagens permitem que você capture a sua tela. Então, quando você for registrar o log, você aproveita e captura a tela também. Entendeu? Vai gravando isso num arquivo chamado arquivo de log. Depois você pode visualizar. O Facebook tem isso. Você vai no registro de atividades do Facebook e vai ver o arquivo de log. Ali você pode até voltar para determinada publicação que você fez, consultar ela de novo, né? Você está ali armazenando tudo que você fez no Facebook. A mesma coisa você vai fazer no teu sistema. E uma 12ª dica, vou emendar, é justamente você fazer integração com redes sociais e com Twitter, né? Fazer referências a sites de internet, ter integração, tipo assim, você vai fazer mandar um e-mail para o usuário, você tem um módulo para mandar e-mail, você vai mandar um post para o usuário, uma mensagem para o usuário, você pode criar um módulo de mensagens para Facebook, mensagem
para aquele aplicativo de profissionais, né? De LinkedIn e etc. Você fazer uma integração com rede social, porque o futuro vai ser esse. Você vai ser convocado por rede social, vai aparecer uma mensagem para você. Você vai ser até demitido por rede social, quem sabe, né? Você vai ser avisado, hoje não é ponto facultativo. Você vai receber um jornal já na sua rede social, porque um sistema já está programado para mandar essa mensagem para você. Entendeu? Então, integração com aplicativos de internet, com web systems, com aplicações de internet já existem. Você, por exemplo, consulta de CEP, você já acessa um sistema web, você já acessa um web service, né? Você tem vários web services para consultar CEP, né? De repente você quer ver a hora certa, certíssima, a cotação do dólar, você tem um web service para isso. E tem alguns que são gratuitos, inclusive. Tá? Minha 13ª dica seria o quê? É você, por exemplo, você tem um sistema que ele foi feito para um cliente, né? Mas você, claro, você vai personalizar o sistema. Você personaliza ele para aquele cliente. Você faz a análise, faz a metodologia, faz o projeto, implementa, tudo para esse cliente. Tá? Mas você é inteligente, você sabe que esse projeto pode ser parecido com o perfil de outros clientes. Então você tem um modelo. Então, na sua personalização, procura parametrizar tudo, né? Como eu já falei, como eu já citei das dicas que eu dei. Procura parametrizar tudo no arquivo INI ou em vários arquivos INI, os arquivos INI específicos para determinadas configurações. Parametriza o que é personalizado para aquele cliente, para que o outro cliente possa personalizar também de acordo com as necessidades dele. Então, com a parametrização você já personalizou. Mas essa dica, que eu já, na verdade, já dei, não é a ênfase que eu estou dando agora nessa 13ª dica. A minha 13ª dica se refere a, por exemplo, você criou um sistema, ele se transformou em um sistema modelo, serviu para o João, serviu para o Zé, serviu para o Almeida, mas o que acontece? São clientes pequenos que têm aquelas necessidades básicas. Você quer atingir um sujeito maior, você quer atingir uma empresa maior, uma realidade maior. Então o que você faz? Você vai se preocupando ao longo do tempo quais são os processos que, na verdade, está ali no meio. A necessidade de ter um processo ali. Por exemplo, muita gente faz o cadastro de aluno, mas, a princípio, a gente faz o cadastro de aluno, não sei o que, atende a escola e tal, mas existe uma necessidade para escolas grandes, para escolas que fazem marketing. Vou fazer um cadastro de candidato a aluno. Então tem uma etapa anterior que você não fez. Você já prevê que você vai pôr aquele processo ali, que você pode expandir o sistema, inserir processos dentro de processos. Por exemplo, você faz uma venda, não faz? Mas existe uma venda não, existe consulta de venda. Então você faz existe nota fiscal, não existe? Mas pode existir uma nota de orçamento, uma previsão do consumo de uma nota fiscal. Não é uma nota fiscal, então você não oficializa. Você coloca isso como uma nota de orçamento.
orçamento que você fez pro, entendeu? Então você fez um sistema que faz a venda logo, já vai pensando que ali você vai futuramente botar um processo anterior de consulta, de orçamento, né? E vai assim, você vai sempre pensando, planejando o teu sistema, viabilizando para você ganhar tempo, você faz aquilo que é necessário. Mas você já vai planejando de acordo com a necessidade que pode ser posta ali. Processos que você pode embutir ali, mas já vai estar preparado porque você já planejou. Você já pensou grande. Então, a minha 13ª dica é: pense grande sempre. Mesmo que você faça pequeno, pense grande. Bem, minha 14ª dica é parecida com pense grande, mas para fazer pequeno. Pense grande no sentido de que não fixe tudo dentro da aplicação. Não programe tudo, né? Deixe situações para você configurar dentro de tabelas. Por exemplo, o menu que você apresenta na tela, muita gente coloca dentro do programa. Eu vou programar um menu na aplicação. Não faça isso. Deixa o menu dentro de tabela. Você lê a tabela e apresenta o menu a partir da tabela. Se você quiser alterar o menu, você altera a tabela, você não precisa alterar o programa. O executável, você faça tudo para manter o executável do jeito que você projetou, né? E de uma forma configurável. Tudo que você quiser alterar no sistema, ponha em tabelas, em arquivos de configuração, entendeu? As minhas aplicações, os meus menus, todos os menus, absolutamente todos, os de interface gráfica, os pop-up, todo tipo de menu eu coloco em tabela. Não programo nada, eu não deixo nada programado dentro do executável. Está tudo em tabela. Que se eu quiser mexer, eu mexo na tabela e acabou. A mesma coisa quando você vai criar um relatório, você vai programar tudo no executável. Eu faço uma função que gera relatório. Eu defino quais são os campos, quais são as definições do relatório em tabela, em arquivo. Toda vez que eu vou gerar uma listagem, um relatório, eu consulto essa tabela, sei quais são os campos que vão ser impressos e o programa, pela tabela, ele programa os campos que vão ser impressos, entendeu? E a lógica do relatório, tudo definido em tabela, em arquivo, em configuração. Então, evite programar tudo. Põe o máximo de coisa que você puder dentro de tabela. Entendeu? Assim o teu executável não precisa ser sempre atualizado. E você, para atualizar, só precisa alterar a tabela, a configuração. Entendeu? Os relatórios vão sair de acordo com o que você tiver na configuração, nas tabelas de relatório que você tem lá, de definição de relatório. Entendeu? Você vai ter um gerador de tela para menu e um gerador de relatório para listagens. Entendeu? Porque você vai pôr tudo que aparece na tela e tudo que aparece em papel em arquivo, separado, fora do teu fonte, do teu executável. O teu executável só vai ler a tabela, a definição e vai mostrar. E vai lançar para onde tem que lançar, entendeu? É um gerenciador de tela e de impressão, tá certo? Essa última dica, ela vem junto com a 15ª, vem em conjunção. Eu expliquei que seria bom que tudo que você tivesse em menu, tudo que você tivesse em relatórios, definições de tela, as definições de menu, ficassem em tabelas, fora do teu executável. Se não precisasse programar, colocar fixo dentro do programa, o menu, os relatórios, todas essas definições de tela e todas as definições de relatório, vocês colocassem em arquivo, em tabela, em configuração, entendeu? Como se fosse um arquivo de driver, entendeu? Um exemplo que eu posso dar.
arquivo de exportação e importação bancária, de cobrança, arquivo KNAB. Você pode não fixar tudo no programa. Deixa a programação externa, fora, em tabela, em configuração. Que aí você mexe no driver, mas não mexe no teu executável. Você precisa reprogramar menos. Qualquer atualização você imagina, você vai ter que reprogramar o código, regerar o código executável. Não. Você já vai lá na tabela, altera a tabela, faz a configuração da tabela e já tem a padronização do formato do arquivo, né? Tem o driver para aquele banco, para aquela cobrança bancária do Itaú, para a cobrança bancária do Bradesco, Caixa Econômica, seja lá que banco for, você tem o respectivo driver, tanto para importação quanto para exportação. Você tem um menu de escolar, por exemplo, de escola, é um menu X de usuário X, menu de usuário Y é outro menu, fica tudo em tabela. A 15ª dica seria você, além de controlar a versão do teu executável, você tem um controle de versão do teu Database Engine, né? De todas as configurações que você põe de menu, de definição de relatório, com controle de versão, e você pode importar, você pode exportar, você pode fazer uma cópia de segurança, você pode, com essa cópia de segurança, essa exportação, você pode editar o menu, editar o relatório X, o driver tal, e reimportar para dentro da tua aplicação e jogar para as tabelas, entendeu? Nada ficar dentro do executável e ficar dentro de tabela externa. Menus em tabela externa permitem que você altere o menu, altere completamente a aparência da aplicação, as opções, sem você precisar regerar o código. Então você mantém também um controle de versão, uma importação, uma exportação desse Database Engine, que vai te permitir uma maior independência do executável, porque o executável vai estar sendo somente o quê? Um gerador de tela e gerador de relatório, né? Bom, nós chegamos ao final do nosso vídeo, nosso capítulo 11 de análise de sistemas. Isso não é o fim, nós vamos continuar, quer dizer, vou continuar apresentando para vocês dicas de outros módulos, vamos acabar voltando a dar dicas na área de análise também, evidentemente. Nunca vai acabar isso, né? Mas fechamos aqui o curso, né? Fechamos com chave de ouro, com todas as grandes dicas para o analista, para fazer sua aplicação ficar competitiva no mercado. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você quer dar um comentário, fazer uma sugestão, comente, faça o seu comentário, né? E eu incentivo vocês a se inscreverem. Se inscrevam no canal aqui embaixo, ó, no YouTube, e se inscreva aí no canal, que vai te avisar aí quando tem as novidades, quando publicar algo novo para ser visto, tá? E aguarde que vai vir novidades por aí. Eu vou postar sempre vídeos de agora, vou ter o curso de manutenção de computadores, de análise de suporte, né? E vou também ter o curso de usuário, nível de usuário, onde a gente vai ter aplicações de internet, e-mail, onde a gente vai ensinar os macetes, os truques para você usar Photoshop, CorelDRAW. Você vai ter também curso de uso da internet também, para você baixar vídeo, para você baixar música, para você usar o celular, para você usar o Zap, o WhatsApp, né? E essas coisas assim a gente vai sempre estar conversando. Fora que a gente também vai acabar falando de várias coisas da vida, né? E é isso aí. Um abraço para vocês e tudo de bom. Até a próxima.